Perfeito. Estamos ao vivo. Seja muito bem-vindo para você que está vendo a gravação aqui do nosso encontro ao vivo diário. E hoje a gente vai falar sobre 3 estratégias para a gente lidar com o estresse. O estresse aí do seu cliente, mas também serve para você estar modulando os seus estados emocionais caso você esteja passando por momentos de estresse. Então, essas estratégias aqui, como a gente está falando com terapeutas, é para o terapeuta aplicar no cliente dele que vem com altos níveis de estresse no consultório. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre o estresse, galera, anotem aí. Já está muito bem datado que o estresse crônico ele é um potencial causador de depressão. O estresse crônico é um potencial causador de depressão. Como assim, Edenilson? O estresse, o que é o crônico, né? É todo santo dia aquele estresse, todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia aquele estresse. Ele tem um potencial causador de depressão maior do que certos impactos emocionais que você tenha e cause um estresse agudo. Então, se a gente fosse pegar uma questão de comparação, um parente teu faleceu, uma pessoa próxima a você faleceu. Estresse agudo. Imaginemos que ela também não tem o estresse crônico, né? Ela teve esse estresse, mas a vida dela tá tranquila, tá num trabalho legal, enfim, tá? Ela teve esse estresse agudo. O que é o estresse agudo? Não tá tendo estresse e teve um pico de estresse, no caso de um falecimento. Nesse caso, ela pode desenvolver depressão, óbvio, depois do luto ali, mas a probabilidade é menor do que uma pessoa que tem um estresse crônico, que é o estresse nesse nível aqui, mediano ou mais alto, todo santo dia. O nosso corpo está mais preparado para lidar com estresse crônico, com estresse agudo, do que com esse estresse crônico. O potencial de gerar uma depressão é muito maior do que quando um familiar teu faleceu. O que é? Vamos pegar o exemplo aí do estresse crônico. Um trabalho que você não gosta. Se você está num trabalho que te estressa todo santo dia, o ambiente que você não gostaria de estar ali todo santo dia, esse é o estresse crônico. Entendeu? Ou um relacionamento adoecido, um relacionamento tóxico. Se você passa muito tempo nesse estresse, você vai desenvolver uma depressão. A probabilidade de desenvolver uma depressão é muito grande. Deu para entender? Então isso é muito importante de se lidar e entender que às vezes tem que tomar decisões difíceis porque senão a consequência no final vai ser bem desconfortável devido a permanecer naquele ambiente tóxico ali. E talvez vocês conheçam, se você não precisa nem pensar muito, conheçam pessoas à sua volta que é um concursado, às vezes até professores, o que for, que estão tomando antidepressivo. Porque passaram aí 10, 15, 20 anos num trabalho que não gostam, que no começo gostava, mas hoje em dia não compensa mais, mas ficou ali, não saiu e tá ali naquele estresse crônico. E daí, depois disso, vai ter que ficar tomando remédio para depressão. Eu tenho certeza, nem precisa pensar muito para puxar na memória pessoas que estão nessa situação aí no seu círculo familiar ou de amigos. Beleza. Edilson, então, qual que é a primeira estratégia que a gente tem que atuar? Essa que é obrigatória. Eu acho que quem é aluno da formação já sabe qual que é. Essa é obrigatória para lidar com o estresse. Existe uma coisa que a gente fala na nossa formação que se chama exclusão de solução. De acordo com a exclusão de solução, qual que é a nossa linha de raciocínio? Que a gente não é que a gente aplica isso no consultório, é apenas uma forma de pensamento da resolução de problemas. A exclusão de solução nada mais é do que você entender que às vezes a melhor solução não é para ir para uma intervenção medicamentosa de cara. É o que muitas pessoas fazem, é o que alguns profissionais já fazem, mas ela tem que começar com coisas mais, não é mais naturais, intervenções que mexem nos pilares da saúde, que é, por exemplo, o básico bem feito. Para quem não é da formação não sabe o que é o básico bem feito,
Básico bem feito, que a gente chama aqui, é alimentação, atividade física e regulação do sono. O que eu vejo hoje, e entendendo essa raciocínio da exclusão de solução, exclusão de solução é você excluindo as soluções à medida que elas não funcionam. Só que você começa da solução menos invasiva até a mais invasiva. Então, primeiro você começa regulando o sono, porque muitas pessoas estão aumentando o seu nível de estresse, de ansiedade, piorando o seu estado, seu humor no dia, tendo um humor mais deprimido, só devido a dormir mal. Muitas pessoas estão acontecendo isso. Não estou falando que se ela tiver num trabalho estressante, está piorando tudo. Mas tem muitas pessoas que acreditam que, meu Deus, estou com muita ansiedade, estou muito nervoso, e ela simplesmente está dormindo mal. Está indo dormir depois da meia-noite. Então, o que é exclusão de solução? É regular o sono da pessoa, que nós podemos fazer isso. Permanecer os sintomas, sabe aquela frasezinha? Persistindo os sintomas, procure seu médico. Então, persistindo os sintomas, regulou o sono. Persistiu os sintomas, é outra abordagem. Essa é a linha de raciocínio da exclusão de solução. Qual que é a outra abordagem? Treino, atividade física. Se fez atividade física e ainda está com ansiedade, com estresse, com um sintoma ali, exclui essa solução e agora vai para a próxima, alimentação. Depois de regular a alimentação, vai para a próxima, até uma das outras soluções lá na frente é um tarja preta. Só que você percebe que hoje o poste mija no cachorro, né? As pessoas vão direto por tarja preta e esquecem de fazer o básico bem feito. Então a primeira estratégia que a gente tem que lidar aqui, seja para você que está estressado no dia a dia, seja para a pessoa que você está atendendo, é o básico bem feito. É o básico bem feito. Eu não sei se está ao vivo aqui, qualquer coisa comenta alguma coisa aí se não estiver dormindo, mas o Rafael, né, que é um aluno nosso aqui, que eu acompanho ele já faz um tempo, ele faz atividade física. Ele acabou de sair de um concurso. Essa semana saiu de um concurso público. Tomou a coragem que muitos terapeutas não têm e saiu de um concurso. Mas eu tenho certeza que se o Rafael não treinasse, está por aí, Rafael? Não treinasse e tivesse com o estresse crônico do concurso, hoje ele estaria acabado emocionalmente. Então o Rafael ele corria praticamente todos os dias antes de trabalhar. Essa prática dessa atividade física, fazendo o básico bem feito, tem a capacidade de fazer uma modulação emocional. Você vai diminuir o teu nível de estresse. Porque, agora vamos falar da parte fisiológica. O estresse, galera, nada mais é do que um disparo, um aumento de adrenalina, de cortisol no teu corpo. Beleza? Ó, o Rafael tá aí. Tá dormindo. Então é isso. Né? Eu tenho certeza que o Rafael está com problema emocional hoje se ele não estivesse fazendo o básico bem feito, estando no concurso que ele não queria estar, que ele ficou por um bom tempo, entendeu? Então, qual que é o ponto aqui? O que é o estresse, falando de forma fisiológica? É um disparo de adrenalina, de cortisol, um aumento desses neurotransmissores no seu corpo. Se você faz uma atividade física, você está gastando energia, gastando calorias, certo? Se você está gastando calorias, gastando energia, você está gastando cortisol, está gastando adrenalina. O nosso corpo ele não tem uma quantidade ilimitada de produção de adrenalina. Uma hora vai esgotar, então o corpo vai cansar. É por isso que a atividade física e o básico bem feito é tão importante. Porque o teu corpo ele não tem uma capacidade limitada de ficar disparando esses hormônios. Ou seja, se você faz uma corrida, uma musculação, o que for, o teu corpo ele não vai conseguir ter um disparo exacerbado de adrenalina e cortisol. Ou seja, você vai diminuir o nível de estresse e ansiedade obrigatoriamente no teu dia. Porque ele teve que gastar essa energia, ele foi obrigado a gastar essa energia na atividade física, por exemplo. Deu para entender? Então, apenas o básico bem feito já é terapêutico. Apenas o básico bem feito já é terapêutico.
Básico bem feito é regulação de sono, atividade física e alimentação. Atividade física e alimentação, a gente não consegue colocar o dedo, né? A gente não consegue prescrever e a gente não consegue prescrever um treino ali para ela. Então, o que a gente faz aqui na nossa clínica? A gente tem parceria com uma nutricionista, educador físico a gente, personal não, porque geralmente a pessoa tem que procurar alguma coisa ali, mas a parte da nutrição tem como fazer consulta online. Então, é uma forma que a gente trouxe aqui para o nosso consultório de incluir no nosso tratamento para fazer com que a pessoa saia com uma abordagem maior para a resolução do problema dela. Mas, se você não tiver nutricionista, não se preocupa, como parceiro, porque no fundo, todos nós sabemos como se alimenta melhor. A gente sabe que tem que eliminar umas porcaria ali, parar de tomar uma cerveja de refrigerante, diminuir bebida alcoólica. A gente sabe o que tem que fazer. A gente só não faz de vergonha na cara. Né? Então, você não precisa necessariamente ter uma nutricionista para fazer uma prescrição. Você não pode prescrever, não pode ficar falando que ela pode ou não pode comer alguma coisa, senão você está atuando numa profissão que não é sua, mas, no fundo, a gente sabe que ela tem que aumentar a ingestão de água e tem que fazer o que tem que ser feito ali. Beleza? Então, regulação de sono, na nossa formação tem um roteiro de como que você vai, quais orientações que você vai dar para a pessoa para regular o sono, tá? Lá na nossa formação tem isso. Alimentação e atividade física você não consegue fazer essa questão, tá? Outra coisa que entra no básico bem feito, que a gente tem aqui no nosso consultório, mas se você pode aplicar na tua vida pessoal, é a suplementação. Suplementação é uma das abordagens da exclusão de solução. Atividade física, alimentação, sono, aí a parte de suplementação. Nós temos aqui a parceria com o farmacêutico. Esse farmacêutico, em alguns tratamentos, ele entra para fazer a prescrição, a análise e a prescrição de alguns suplementos naturais para a pessoa. Então, às vezes, a pessoa ela não está ela não tá realmente perdendo a memória e tudo mais. É falta de B12. A B12 auxilia nas sinapses, na conexão neural e aumenta a tua capacidade cognitiva. Ou seja, às vezes ela não tá com um problema ali decorrendo, não, ela faz tudo certinho, tá com esse problema. Não, às vezes é uma deficiência vitamínica. Ela tá com deficiência no caso ali de B12. E dentre outras questões, vitamina D pode trazer consequências ali se estiver baixa. Então, entrando com um farmacêutico ali, às vezes você regula alguma coisa na pessoa, por exemplo, ele não pode prescrever, mas pelo menos ele entende a tireoide pode causar sintomas de depressão, o hipotireoidismo. Tem muitas pessoas que só não precisavam de terapia. Não precisavam de ir num médico tomar tarja preta. Ela tinha que regular a tireoide dela. Se regulasse a tireoide, ela ia ficar melhor. Porque a tireoide desregulada causa sintomas de depressão. Muitas pessoas que vocês conhecem à volta de vocês, talvez tenham hipotireoidismo e não depressão. Então, como que você faz isso? Com um profissional que entende de ler exames e tudo mais, não é o farmacêutico que vai prescrever o remédio, né? Ele vai encaminhar para o médico, mas pelo menos ele teve esse entendimento de antes de ir para um psiquiatra tomar um tarja preta, você vai tomar uma coisa para regular a tua tireoide e já vai resolver o problema. Porque nesse caso, se você tomar um estabilizador de humor, um tarja preta, um remédio ali para ansiedade, para depressão, não vai resolver o problema. E eu conheço muitas pessoas que estão tomando tarja preta, não foram fazer exame de tireoide. Se fossem fazer, talvez a tireoide está desregulada, não faz sentido nenhum tomar aquele tarja preta, aquele estabilizador de humor. Não faz sentido nenhum. Se regulasse a tireoide, parava de tomar outro. Entenderam? A importância de você ter uma análise mais profunda da situação da pessoa, por isso que a gente tem ali o farmacêutico. Mas não necessariamente precisa para ter um resultado na terapia, tá? Não precisa. Estratégia número 2, para lidar com pessoas que estão com estresse no seu consultório. Modulação de ambiente. O que é modulação de ambiente? É você, a pessoa, ela tá no ambiente tóxico. Ela tá no ambiente que está adoecendo ela, no ambiente disfuncional. Você tem que, de alguma forma, a melhor estratégia, né, de todas é ou mudar esse ambiente ou sair dele. A gente sempre vai ser afetado pelo ambiente, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar clara. A gente sempre vai ser afetado pelo ambiente. Então, uma forma é mudar o ambiente. Como que você muda o ambiente?
é você estar num relacionamento ruim e você conseguir mudar teu marido. Entendeu? Mudar o outro, ele, enfim, parou de te agredir emocionalmente, psicologicamente, o que for. Você sabe que isso, em alguns casos, talvez poucos, acontece. Onde o parceiro ali da pessoa muda e para de agredir ela e tudo mais, e reforma a própria vida. Enfim, mudou o ambiente. Se mudou o ambiente, não vai ter estresse, tá? Você conseguiu fazer essa mudança no ambiente. Agora, já sinto lhe informar, mas se você é concursado, você não consegue mudar o ambiente do seu concurso, tá? Não lute contra o sistema, senão você já é refém do sistema se você tenta lutar contra ele. Então, se você é professor, se você é policial, o que for, não adianta você querer bater de frente com o sistema que ele vai continuar desse jeito, dessa porcaria que é o sistema público, tá? Não adianta você querer fazer de tudo, senão você só vai estressar e acabar com a tua vida, com a tua saúde, tentando mudar o sistema ali. Porque o sistema, eu fiquei só 5 anos no concurso e já percebi que não muda. Imagina você que ficou 15, 20 anos, às vezes dentro de uma sala de aula e tudo mais, eu tenho certeza que você está há mais de 10 anos só tentando resolver alguma questão. Que às vezes parece simples, mas o sistema não muda. Então, nesse quesito, a melhor solução seria sair e não tentar mudar. Tentar mudar, eu falo quando é, por exemplo, um casamento. Você tentar restaurar aquele casamento. Aí sim. Edilene me corrigiu aqui. Ela está há 17 anos. O sistema muda sim no concurso, ele muda para pior. É exatamente isso. Entra concurso, entra ano, sai ano, entra eleição, sai eleição, ele vai mudar para pior. Ele vai ficar pior ainda. Então, existem essas duas estratégias quando a gente fala de modulação de ambiente. O ambiente ele vai te moldar, ele vai te influenciar. Você pode mudar ele, que é no caso de um casamento, você pode procurar restaurar, tá? Você pode tentar restaurar o relacionamento. Você sabe que isso é possível de acontecer. Talvez seja um pouco difícil, mas é possível. Agora, tentar mudar o ambiente do concurso, esquece. Não vai dar. Você vai ficar louco, vai morrer e não vai conseguir. Quando é um ambiente que não muda, um ambiente imutável, a melhor solução é ou a modulação de ambiente ou sair desse ambiente. O que é a modulação de ambiente? A modulação de ambiente é diminuir o estresse, não eliminar ele. Então, por exemplo, o que eu fazia? Quando eu ia trabalhar, eu levava o meu notebook. Quando eu ia para o concurso lá na polícia, eu levava o meu notebook. Quando eu tinha tempo de estudar, de fazer minhas coisas, eu estava modulando o meu ambiente. Então, eu estava num ambiente estressor, mas mesmo nesse ambiente estressor, eu estava me cuidando, estava desviando o foco da minha atenção para outras coisas. Isso é modulação de ambiente. Modulação de ambiente é você, mesmo dentro do ambiente tóxico, você fazer algo que te auxilie na tua performance. Entendeu? Por exemplo, eu tinha um fone de ouvido, uma ideia para vocês, sem fio, que eu ficava escutando podcast enquanto os outros estavam falando merda dentro do concurso. Então eu estava de serviço escutando os podcasts, escutando coisas que me agregavam. Percebe? Dentro do ambiente, modulando ele. Só que tudo isso é uma forma de amenizar. A melhor forma é sair desse ambiente porque você sabe que você não vai mudar ali, certo? Só que às vezes tem pessoas, galera, que não vão conseguir sair do concurso. A pessoa está em terapia porque ela já está há 10, 15 anos no concurso público ou na CLT ali, no que for. Ela não tem perspectiva de sair, ela não vai conseguir sair daquilo dali. Então você vai ter que ser ciente com ela que, fulano, não tem como ficar felizinho no ambiente tóxico. Ele tem que ser claro. Você não pode iludir o teu cliente que, não, é tipo você falar assim, não, você vai ficar feliz levando tapa na cara do teu marido e sendo agredida fisicamente por ele. Não tem como. Não tem como. É a mesma coisa de um concurso. Você não está sendo agredido fisicamente, mas está sendo agredido psicologicamente. E não tem como você ficar felizinho, alegrinho, dando pulinhos ali no dia, se você está sendo agredido psicologicamente, entendeu? Não tem como. Não existe essa blindagem emocional que tantas pessoas falam. Isso não existe. Se está num ambiente tóxico, você vai ser afetado por ele. Você vai ser afetado pelos estímulos que estão ali. Então, qual que é a nossa função? Diminuir o estresse. Você diminui o estresse com atividade física, com uma boa alimentação, um sono regulado,
e modulando o ambiente caso a pessoa não saia. Então sejam claros com os clientes de vocês. Caso ele não saia desse ambiente e tudo mais, não seja do interesse dele, ele tem que entender que, de certa forma, aquele ambiente vai afetar ele, vai deixar ele estressado. Não no nível que está hoje, você vai diminuir drasticamente, mas ele vai continuar estressado. E a terceira estratégia é gatilhos. Que gatilho não deixa de ser uma modulação de ambiente, mas eu quis trazer aqui como uma estratégia número 3, porque o gatilho é uma coisa que você pode aplicar nela de uma forma sutil para ela ativar nos momentos de estresse. Então, às vezes, a modulação de ambiente de levar o notebook, ficar fazendo outro trabalho enquanto está no trabalho, às vezes não é plausível para a pessoa modular dessa forma o ambiente dela. Mas quando você aplica um gatilho, é uma coisa mais sutil que já vai melhorar a performance dela. Já vai diminuir o nível de estresse. Pode ser um gatilho auditivo, pode ser um gatilho visual, um gatilho sinestésico. Gatilho auditivo, por exemplo, eu ensino lá na formação uma música. A música, inclusive, que a gente inicia aqui, as aulas, é um gatilho, o meu gatilho para me sentir motivado. Alguém aqui já percebeu que eu inicio com a música que está na formação? Quem é da formação? Só que, olha só, vou admitir uma coisa aqui para vocês. Não sei se vocês perceberam ainda, tá? Mas eu começo com a música que está lá na formação, que é a música Hoje o Céu Abriu, do NX0, né? Eu começo com essa música porque eu falei que essa música é um gatilho meu que me motiva e eu utilizei para passar no concurso, inclusive, esse gatilho. Certo? Beleza. Mas, como que você instala um gatilho? Com repetição. Então, você ativa a música, se sente motivado. Então, você está vinculando a emoção de motivação com a música. Isso, para quem é psicólogo e está aqui, por exemplo, se chama condicionamento. É o condicionamento de Pavlov e tudo mais, que na PNL eles renomearam e afinaram e entenderam mais como você condiciona o cérebro da pessoa. Então, vocês sabem, uma criança tem gatilho. Às vezes a cara que a mãe faz, a criança já fica quieta. Meu Deus, já fiz alguma coisa de errado. É um gatilho. A mãe fez aquela cara várias vezes, que para ele demonstra que ela tá brava, ele já fica quieto. Então existem vários gatilhos. Gatilho se instala com repetição. A música, não sei se vocês perceberam, mas a música que tá aqui, ela é um gatilho que eu coloco no começo, ela é um gatilho para mim se sentir motivado. Talvez para você não. Mesmo que você seja aluno da formação. Por que, Denilson? Porque eu tenho quase certeza, e isso é de forma intencional, obviamente, e você tem o recurso para aplicar um gatilho, seja qual ele for na tua vida, mas vê se não faz sentido. Essa música, para você, para mim, é para me motivar. Para você, talvez essa música seja um gatilho para lembrar do Denilson. Tenho certeza, às vezes você escuta essa música lá fora, você lembra de mim. Você não fica motivado. Por quê? Porque toda aula, o meu rosto tá ali. Toda aula coloca a música, o meu rosto tá ali. Você entendeu? Então, é uma forma intencional de eu fazer que você lembre de mim, tá bom? E isso diversas pessoas fazem, a televisão faz com você, o Plim Plim lá da Globo e tudo mais, você sabe que é daquele estímulo, você entendeu? Então, procura um gatilho de motivação para você, porque esse gatilho dessa música talvez não esteja te motivando, talvez você fique lembrando de mim, entendeu? E porque eu todo dia tô colocando ele. Então, olha como isso funciona. Quanto mais você repete, mais você reforça. É o efeito compounding que eu falei lá na formação, numa das primeiras aulas da formação. O efeito compounding é quanto mais você repete, mais você reforça. Então, quanto mais eu coloco aquela música associada à minha imagem, mais reforça aquela música a minha imagem, aquela música a minha imagem, certo? Esse gatilho, ele é sutil, é uma música que você coloca. Mas pode ser um gatilho sinestésico de fechar a mão, simplesmente. Esses gatilhos mais sutis, a pessoa consegue utilizar muito bem no dia a dia dela, entendeu? Ela consegue utilizar muito bem no dia a dia dela. Por isso que entra como uma modulação de ambiente, mas um pouquinho diferente, porque ela é mais sutil para aliviar o estresse da pessoa do que você ter que levar um notebook, estudar no trabalho, enfim, modular de certa forma aquele ambiente. Mas não deixa de ser uma modulação de ambiente o gatilho. Beleza? Deu para entender?
Show. Tem pessoa que lembra de mim e se motiva, legal. Mas eu tenho certeza que a maioria se lembra de mim quando escuta a música, então, porque eu instalei esse gatilho dessa música. Perfeito. Então, galera, seria essas as três estratégias para a gente lidar com o estresse ali na vida do cliente, beleza? Se você ficou aqui até o final, se inscreve no canal para você que está vendo a gravação e deixa suas dúvidas aqui nos comentários. Um forte abraço.